Olá, boa noite. Eu sou a Suelen, sou a idealizadora e cofundadora da Tir Sem Glúten, que é constituída por três empresas no ramo alimentício. Quem diria, sou formada em educação física e caí dentro de uma cozinha. Eu sou diagnosticada há mais de 13 anos com doença celíaca e de lá pra cá eu venho estudando muito sobre a doença celíaca e a necessidade das pessoas também. Essa questão é um pouco delicada, que as pessoas ainda têm um certo receio, um certo preconceito sobre. Então, assim, quem já ouviu falar, né, quem conhece alguém, deixa escrito aqui nos comentários para eu saber se você está escutando para você ou se é para alguém, né, um ente querido. Deixa os comentários para nós que ajuda a gente a fazer novos conteúdos e tudo mais. A restrição ao glúten, ela não é só para pessoas com doença celíaca. E aqui a gente vem contar sobre alguns benefícios, né, da retirada do glúten da sua alimentação. Ele traz benefícios psicológicos, intestinais, pele, tanto externo quanto interno, ele traz um benefício absurdo. Para começar assim, né, quem deve tirar, né, o glúten da sua alimentação? Quem deve tirar são todas as pessoas que têm um nível de inflamação muito alto no intestino, né, no corpo, porque o glúten ele é um dos alimentos inflamatórios, né, a farinha branca, a farinha de trigo, ela é extremamente inflamatória como outros alimentos, açúcar, leite, carne vermelha e por aí vai, né, mas o glúten é também um dos fatores de inflamação. O glúten ele é uma proteína do trigo, ele não é uma intolerância, que é igual uma intolerância à lactose, que é um açúcar do leite, e sim uma restrição. É uma restrição que você não pode consumir. Quem é celíaco, ele não pode consumir de jeito nenhum, alimentos com glúten, né? Nem a contaminação cruzada, nem aquele pouquinho. Então, ele não deve ser consumido. Motivo: o nosso intestino de um celíaco, ele vai criando atrofias. Digamos que nosso intestino ele tem cheio de dedinhos durante todo o prolongamento dele. E esses dedinhos eles servem para fazer a absorção dos nutrientes. Conforme a gente vai adquirindo, né, vai se alimentando com glúten, esses dedinhos eles vão sumindo. E assim vai passando vitamina, passa os aminoácidos, passa minerais, tudo que seria para o nosso organismo, simplesmente eles só passam pelo nosso intestino. E o que fica aberto, portas para outras doenças, outras alergias alimentares e tudo mais. Então, assim, quando a gente está consumindo, a gente pode deixar nosso intestino careca. Esse modo careca é o que faz a pessoa, assim, chegar no ápice da doença, igual fui eu. Eu cheguei no March 3C. É o liso do intestino, né? Não absorvia nada. Eu estava extremamente inchada. Eu estava com a minha saúde muito debilitada quando eu fui diagnosticada. E é meio complicado para as pessoas entenderem que é um alimento que te faz isso. Não é uma doença, né? Tipo assim, porque você é portadora de uma condição. Se eu como, eu estou doente. Se eu não como, eu estou curada. Não, você não se cura da doença celíaca. Você só faz uma dieta correta. Então, assim, não caia na história que você foi diagnosticada com uma restrição, né, ao glúten principalmente, e você foi curada. Uma hora isso vai voltar porque teu intestino inflamou totalmente. E isso demora, né? A contaminação cruzada, ela é a dose diária de veneno para o celíaco. Isso conta para quem tem as doenças autoimunes, porque o glúten ele faz tipo uma película em cima do teu intestino. E essa películazinha, você sabe quando a massa de trigo fica aquela coisa transparente de um lado para o outro? Então aquilo lá é o glúten, aquilo lá é o que faz o teu intestino. Mais fácil de você entender. Agora pontuando, né, a melhoria da saúde digestiva. Então, como a gente comentou já no vídeo, né,
porque conforme nosso intestino ele está carequinha, liso, então as vitaminas elas passam e tudo mais. Então o celíaco, ele acaba... O celíaco é uma pessoa que consome muito glúten, né? Que a redução do glúten ela é indicada para todo mundo. Não a exclusão, mas a redução sim. Porque muitas pessoas ainda não estão diagnosticadas. Então, se a pessoa exclui totalmente o glúten, ela vai desinflamar o intestino e não vai saber ao certo o que ela tem, se ela é só uma sensível ou se ela é uma pessoa com doença celíaca. Então, assim, a saúde digestiva ela melhora muito, absurdamente. Os sintomas clássicos: constipação ou diarreia, estômago distendido, barriga inchada, gases. É tudo da nossa saúde, a nossa microbiota do intestino ele tá estragado. Então, é um jeito que, assim, você parou de consumir, é um dos fatores que vai começar a melhorar. Demora bastante, porque você demorou quantos anos para inflamar o teu intestino? Não vai ser tipo, não consumi uma semana, meu intestino voltou. Não. Ele vai voltar aos tempos. Tem pessoas que demoram até 2 anos. Os vacilos das contaminações ou das recaídas, que isso é normal. Outro vídeo a gente conversa sobre isso. Você vai postergando, né? 2 meses sem consumir glúten. Nossa, vitória, vou comemorar, comer uma pizza normal. Você zerou teu tratamento. Você inflamou de novo, com muito gosto, o teu intestino. A melhora digestiva, ela precisa ocorrer para você começar a absorver nutrientes. E assim, você não ser mais um desnutrido, né? Desnutrido não é só aquela pessoa magrinha, mas sim a nutrientes. A nutrição, ela vem com esse outro viés também no nosso caso. Então, assim, muitas vezes a pessoa é diagnosticada com doença celíaca, né? Muitos anos depois. Eu mesmo passei por muitas, como que fala? Intoxicação alimentar. Nossa, como eu tive intoxicação alimentar na minha vida? Meu Deus! Mas era porque eu já tinha sintomas, mas eu não tinha médicos aptos para descobrir o que eu tinha. Né? Então, são poucos médicos que consideram uma doença celíaca como uma doença realmente perigosa. E ela é, porque ela pode levar a um câncer e à morte. Então, cuide, né, para evitar isso. Pontuamos uma, que é a melhora da saúde digestiva. Sintomas neurológicos. Nossa, gente, como que é? A minha irmã, minha sócia, né? A irmã mais velha, que tem a Bel ainda, que é a do meio. A Gisele, ela tinha névoa. Aquela coisa, tipo assim, de você olhar, tá meio nevoado, aquela cabeça meio nevoada, sabe? Lentidão, algumas, tipo assim, de pensamento. E ela fala assim, gente, tô meio estranha. E, tipo, não era frequente, porque os sintomas da doença celíaca, ela é uma doença camaleão. Ela tem mais de 300 sintomas. E cada vez ela pode aparecer de um jeito. Do jeito que você está mais debilitado, ela vai aparecer. Muitas vezes a pessoa tem ansiedade, depressão. Tô falando de depressão severa, mas né, que daí tem outros fatores. O glúten, ele vem para isso. Como ele não deixa absorver nutrientes do teu intestino, ele piora todo o resto. E a questão neural é isso. Ela piora muito por conta da inflamação do teu intestino. Dessa camada que não deixa absorver os nutrientes do teu intestino. Bloqueando a entrada de vitaminas, bloqueando os teus neurotransmissores a trabalharem corretamente, atrapalhando os seus hormônios de trabalharem corretamente. Então, a parte neurológica ela é bem afetada. As pessoas não conhecem. A inflamação pelo glúten, né? Ela vem sintomas da doença celíaca da cabeça dos cabelos até o dedão do pé. Realmente, em qualquer parte pode dar sintomas. O aumento de energia, nosso terceiro ponto. É absurdamente notável. Qualquer pessoa que retira o glúten da sua alimentação, ela fala assim, nossa, melhorei, tenho mais disposição, eu tenho mais... Com 15 dias, a retirada do glúten, uma semana, assim, a pessoa fica, nossa,
hiper disposta. Ela fala assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Então assim, elas voltam a fazer exercício, elas têm um ânimo na sua rotina, né, maior. Então ela consegue produzir o mesmo que ela fazia durante o dia, cansativo, de um jeito mais à vontade, mais disposta, né? Para cuidar de filhos, cuidar do marido, de sair, as pessoas elas se sentem mais dispostas mesmo retirando o glúten, sabe? E muitas vezes muito mais disposta do que antes consumindo ele. Quarto ponto é o controle de peso. Tirar o glúten emagrece? Talvez. A questão é, o controle de peso ele acontece pelo fato de você estar inflamado. Temos muitos celíacos obesos. Ela é um gordinho diferente. Você vê que aquela barriga não é uma barriga de gordinho, é uma barriga, né, com estômago alto, uma barriga estranha, né? Não é uma barriga padrão de gordinho. Ela tá inchada. Quando eu tive minha queda na alimentação, depois de 3, quase 4 anos na dieta, eu tive uma recaída. E nessa recaída eu voltei a consumir glúten, falei, me curei, né? Caí na história do vigário desses médicos, fugi da minha médica que falava que eu não podia. E caí na história do vigário. Eles falaram assim, não, que você pode consumir, é besteira isso, você tá curada. Eu sabia que não tinha cura, mas a gente tenta se lubridiar, né? Aí fui, consegui consumir glúten durante quase 8 meses, sem passar mal. Também na hora que eu passei, meu Deus do céu, eu peguei, saía feridas no corpo e eu dava aula de ginástica. Tinha 5 aulas por dia para dar, aquilo com feridas enormes na axila, nos joelhos. Nossa, foi assim uma dermatite absurda que me deu e eu inchei absurdamente. Literalmente assim, eu dormi com peso e acordei 10 quilos a mais. Aí, como que você explica isso para os teus alunos? Fala assim, consumi glúten, enchei. Tipo, comida vai te estragar desse jeito? Não, pra mim estragava. Eu que meti o pé e comi o que eu não deveria. Né? Então, realmente baixa peso, só que as pessoas não sabem se alimentar, porque tira o glúten e acha que tudo que é sem glúten emagrece. Não, gente, tudo tem controle. Tudo tem índice glicêmico, tem calorias, né? Tudo tem que ser de modo consciente. E para esse controle de peso se manter e ser proveitoso a longo prazo, né? Para ele não voltar, não ter efeito sanfona, isso tem que vir com um nutricionista, tem que vir acompanhado com um professor de educação física, né? Um instrutor em academia, ou fazer uma caminhada, algum exercício para manter. Mas a retirada do glúten, sim, dá diferença. Ou para engordar, porque tem pessoas que realmente são desnutridas em nutrientes e em peso, porque elas não conseguem absorver, e tem aquelas pessoas que são o oposto, elas estão desnutridas, mas estão gordinhas. Então tem os dois contrapontos, não é só pessoas magras que têm a doença celíaca, né, que não podem ingerir o glúten. A melhora na pele, esse é o nosso quinto ponto. Tem várias dermatites, psoríase, aquelas bolinhas que ficam no braço que parecem um monte de espinhazinhas, olheira crônica, espinhas, acnes, elas são muito da doença celíaca, da inflamação do glúten. E você retirando, em pouco tempo você vê isso melhorar assim absurdamente, parece que você fez uma limpeza de pele constante. Mas é só um alimento que você tirou da tua dieta. Em uns 15 dias, ver se a tua pele não começa a ficar mais brilhosa, mais bonita, mais viva, né? Porque normalmente a pessoa que tem alguma restrição de alimentos, tanto do glúten quanto outros, a pele fica opaca, fica sem vida. Então é mais, você vê muito, se a pessoa ela está doente, a pele ela transparece muito, muito mesmo. E assim você consegue ver como que tá teu organismo, teu intestino, tudo por conta da alimentação. A redução da inflamação, igual a gente está comentando, pontuando em todos os tópicos que a gente já veio falando. A redução da inflamação, ela é bem vista, né? O trigo ele foi totalmente modificado e ele foi feito para ganhar dinheiro. Ele foi modificado
para ser fonte de renda. Quem vai consumir, como que esse consumidor vai ficar a longo prazo. E hoje tudo tem glúten. Praticamente tudo tem glúten. Até aqueles temperinhos de mercado que é só para ser tipo salsinha desidratada, muitas vezes tem salsinha com glúten, porque eles passam no maquinário que tem glúten e ali o bendito ele fica. Então, ele acaba reduzindo assim absurdamente a parte da inflamação. Se você juntar com os outros inflamatórios, você vai ter um resultado extremo assim para o seu organismo, fechando porta para autoimunes, fechando portas para depressão, tudo tirando essa parte inflamatória. E o estresse, né? O estresse é um fator inflamatório aí que tá bem complicado nos dias de hoje da gente controlar. Mas se a gente controlar a alimentação, o estresse é só um dos fatores. A questão da retirada do glúten para absorção de nutrientes. Como a gente já contou lá no primeiro tópico, a absorção dos nutrientes, eles precisam de um intestino limpo, bonito, né? Com as portas abertas, com os seus dedinhos assim, chamando as vitaminas para dentro do teu organismo, né? Com os seus capilares bem abertos, né? Os capilares são veinhas muito pequenininhas que fazem que puxam os nutrientes para dentro do nosso organismo, para a corrente sanguínea, para levar para o fígado, para onde ele precisa ir, das vitaminas, e direcionar para onde que tem que ser cada uma armazenada ou já utilizada. A absorção de nutrientes, ela vem realmente pedindo a redução do consumo de glúten. Que a pessoa que consome, que não tem doença celíaca, né, não tem nada de doença autoimune, ela vem com as pessoas que consomem menos glúten, que não tem uma saúde super ok, né, não sem doenças, sem nada pré-existente nela, ela tem uma absorção bem maior do que aquela que come pãozinho no café da manhã, no café da tarde e no jantar come um dogão. Ela tá inflamando. No almoço ela comeu macarrão. Na janta ela pegou uma lasanha. Ela comeu 5 porções de glúten durante o dia. Então ela inflamou absurdamente, o intestino dela tá inflamando e tá fazendo aquela película de não deixar nutrientes entrar. Então quando você reduz esse consumo, essa película ela diminui também. Tem estudos que falam que o consumo de glúten ela tem que ser uma vez a cada 3 dias, se eu não me engano. É uma refeição a cada 3 dias. Então, acho que vale a pena começar a reduzir aí para você ter benefícios a longo prazo. Um outro ponto é a parte de dores articulares. Por conta da inflamação, as nossas articulações sofrem muito. E muitas vezes você vai para reumato e o reumato vai, toma remedinho, faz fisioterapia, só que eles querem falar assim, reduz o glúten, reduz os inflamatórios, senão você não vai melhorar. Você não vai melhorar dessas dores, a tua artrite ela não vai estabilizar, ela vai continuar avançando, a tua artrose vai continuar avançando. Então, ou você reduz ou para de consumir, ou daqui a algum tempo as suas articulações não vão estar tão boas assim. Vale a pena pensar se você tem problemas articulares nessa redução, porque vai trazer um benefício muito grande. Eu mesmo, faz um ano, um pouquinho atrás, eu descobri que eu tenho artrose nas mãos. E agora, se eu me contamino, além de me dar névoa, né, eu fico tipo, com uma cabeça meio aérea, me dá tipo uma sensação de queda de pressão e minhas mãos doem absurdamente. Eu tenho um pouquinho de cada estágio que eu passei pra vocês, né, e a disposição vai pra zero, porque você só passa mal. Então o estômago dói, a cabeça dói, tudo dói, né, enxaqueca, e é tudo por conta de uma contaminação. Não foi nem que eu peguei o glúten e comi, foi porque ele estava em alguma coisa escondida ali na história, né, e é pouca coisa, é migalha que vai fazer uma pessoa passar mal. E o último ponto, o 9º ponto, é o aumento da conscientização alimentar.
você vai aprender a comer. Primeiro você sai comendo igual um aspirador de pó, né? Ah, é sem glúten, eu vou comer, mas depois que você vê que o sem glúten, se exagerado, também engorda, como low carb também engorda, tudo tem que ser dentro de uma conscientização. E quando você entra nessa vida, normalmente se você tem um pouco mais de consciência, você acaba procurando um nutricionista, mas procura uma pessoa que entenda sobre a retirada do glúten, que não retira o glúten logo de cara, ela faça um questionário com você. Ah, vamos fazer só para desinflamação, mas tipo, já pontua tudo que você está sentindo, enxaqueca direto, indisposição direto, tirou o glúten 15 dias para fazer o tal do detox, vê como que você fica. Depois reintroduz. Muitas pessoas elas param de reintroduzir porque elas se sentiram tão bem, mas elas não têm um diagnóstico. Então, a partir do momento que você retirou o glúten, tenha consciência. Se você não retirou sem um diagnóstico correto, você vai ter que uma hora consumir, ou você vai ser taxado de sensível ao glúten e não celíaco. O tal do intolerante não existe, pelo amor de Deus, não fala mais isso. É sensível ao glúten e não celíaco. Então, ao aumento dessa conscientização, você vai estudar um pouquinho mais, você vai procurar aportes de nutrientes melhores para você. Você vai comer mais fruta, algumas vezes mais legumes, verduras. Você vai começar a trazer um prato mais colorido, um prato mais rico para a tua alimentação. Sim, pode ter celíaco mais gordinho, pode ter celíaco mais magrinho, pode ter pessoas que tirou o glúten só porque ela quis, sim, mas isso quer dizer conscientização. Conscientização, algumas vezes a pessoa ela tá passando uma fase um pouco mais complicada, que ela come um pouquinho mais, ou o estresse é um fator que não deixa a pessoa emagrecer tão rápido, ou uma tireoide, né, um problema de tireoide também. Então, mas o aumento da conscientização alimentar, ela existe, é fato, porque as pessoas, muitos que vêm aqui na loja, eles perguntam sobre informações nutricionais, no entanto a gente está arrumando isso para ficar bem visível, bem palpável, né, para os nossos clientes, essa preocupação que nós temos com a saúde, que eles também têm. Então, nós queremos deixar muito transparente tudo que nós fazemos na cozinha, e isso é na conscientização alimentar. Então, todos os lugares que vocês forem, procure. É leitura de rótulo. Quem quer tirar glúten da vida é leitura de rótulo constante. Você vai ver lá, os ingredientes não tem nada de glúten, mas tá lá assim, pode conter trigo. Pela legislação é tudo errado, né? Contém ou não contém glúten. Se teve contaminação, contém, porque a contaminação ela faz mal pro celíaco. É diferente de um alérgico, que alérgico tem as, leve, moderado e o severo. A pessoa ela não tem problema por onde foi manipulado um alimento, né? Ela consome, ela é alérgica, mas ela consegue consumir sem passar mal. Tem aqueles que já não pode, são severos. O glúten, eu não passei mal, tem a contaminação, só que teu intestino ele inflamou, ele machucou. Foi aquela dose de veneno diária que você tomou, né? A contaminação cruzada, como já foi dito, é a dose de veneno diária. Então, cuide da contaminação, porque é bem sério os problemas posteriores que isso pode trazer, ou outras doenças autoimunes, né? Para quem não sabe, doença celíaca é uma doença autoimune e ela é a porta para várias outras doenças, então vamos cuidar porque é melhor. Um outro ponto é que, assim, sempre que você for retirar algum alimento, tenha um acompanhamento ou de nutricionista ou de médico para eles te orientarem, mas peguem pessoas que tenham a mente aberta, pois tem muitas pessoas que é um pouco mais complicada, que eu já escutei de médico que sem glúten é frescura, que eu podia consumir, que isso não existe. Fiquei bem chocada com isso. Então, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado com quem vai te orientar. Peça sempre a opinião de 2, 3. Peça exames. Não vá na confiança que só do exame de sangue vai funcionar, que tem exames de sangue para descobrir se você não pode realmente com glúten ou se você pode.
como está o teu intestino, sempre pedir a endoscopia com 6 porções de duodeno, normalmente é 4, mas o certo é 6, para isso, né, para esse diagnóstico. Então, tudo é para levar a gente a ter saúde e qualidade de vida. Então, assim, pense com carinho, relata se você conhece alguém com algumas desses pontos que eu indiquei para nós, e vamos ter uma vida mais saudável.